Santo e eterno Deus, nós mais uma vez queremos pedir e clamar a Tua presença entre nós nessa tarde de sábado, para, ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor nos ensinar e falar ao nosso coração. Sabemos que nos últimos dias temos que ter menos sermão e mais estudos. E é por isso que nós queremos abrir Tua palavra nesta hora, a fim de aprender e estudar aquilo que o Senhor deixou revelado para nós. E os Teus anjos vão nos acompanhar nessa jornada que continuaremos fazendo em Apocalipse 9. E que o Teu Espírito, mais uma vez, abra os nossos olhos e ouvidos em nosso coração, a fim de aprendermos essa mensagem presente para os nossos dias. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que vocês fossem comigo em Apocalipse, capítulo 9. E antes de nós lermos ou fazermos a leitura bíblica, eu confesso que para alguns o último estudo foi mais amargo do que doce, porque nós fizemos um estudo verso por verso e isso acaba tomando tempo para nós analisarmos todo esse simbolismo de Apocalipse 9. Mas da mesma forma que nós, adventistas, temos a capacidade de pegar Apocalipse 13 e se nós formos verso por verso, nós temos a capacidade de identificar ali o papado e toda a história do papado, da mesma forma o Apocalipse 9 nos mostra que o Islã também é um tema muito forte e presente no livro de Apocalipse. Por alguma razão, nós já não entendemos assim. Nós, como adventistas, nós não entendemos mais o Islã. Temos algum entendimento ainda do anticristo, Roma papal. Mas, mesmo assim, se você pergunta, dentre os membros da sua igreja, quem é capaz de ensinar sobre os 1260 anos da supremacia papal, você vai ver que poucos são os que conseguem mostrar a história de Roma papal na profecia bíblica. Então, aos poucos, nós estamos abandonando os nossos fundamentos, né, e deixando a plataforma que Deus nos deu de 1840 e 1844. Apocalipse 9, fazendo uma recapitulação daquilo que nós estudamos na vez passada, nós vimos que o quinto anjo toca a sua trombeta, nós vimos que uma estrela cai em terra e é lhe dada a chave do poço do abismo. Que estrela é essa que caiu em terra que nós vimos? Nós vimos que a estrela pode ser um anjo, pode ser um mensageiro, pode ser um líder. Vamos a Números 24, mostramos que Jesus é comparado a uma estrela, estrela de Jacó. E nós vimos que essa estrela aqui representa um líder e foi lhe dado a chave do poço do abismo. E esse abismo nós vimos que representava uma área deserta no nosso planeta, uma área onde não havia vida, uma área onde as pessoas, os homens não habitam. Então, um líder aqui, nós vimos que esse é um líder religioso, Maomé, é dado a chave do abismo, ou do deserto. E ele abre o poço do abismo e a fumaça sai desse poço, escurecendo o sol e o ar. Nós vimos que essa fumaça era o poder de Satanás, que estava atuando através desse falso profeta, desse falso líder. E essa fumaça vem e escurece o sol da justiça, Cristo e o Evangelho de Cristo, e também o ar, o Espírito Santo. Então essa doutrina muçulmana vem e cobre
o sol e o ar. E de dentro desse abismo, gafanhotos saem do abismo. Nós vimos que os gafanhotos são os filhos, ou os midianitas, os filhos do Oriente, e no livro de Juízes, e nós vimos que esses filhos do Oriente também são descritos na história de Jó, e eles são chamados sabeus, que usavam coroas e braceletes, que viviam na terra de Uz, onde Jó vivia, na terra do Oriente. Nós traçamos a genealogia dos sabeus, e vimos que eles tinham um irmão chamado Dedã, e eles eram relacionados com Quedar, que era um dos príncipes de Ismael. Então nós traçamos a linha genealógica dos sabeus diretamente com Quedar, filho de Ismael. Ismael, como nós sabemos, foi filho de Abraão. Okay? Nós vimos que esses gafanhotos, representando o Islã, os midianitas, eles saem, eles tinham o poder que tem os escorpiões, só que, ao mesmo tempo, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Nós vimos que isso aconteceu na história. Nós vimos que enquanto os muçulmanos eram orientados a ir pelas aldeias, pelos cristãos, eles eram orientados a destruir aqueles cristãos que tivessem o círculo solar nas suas cabeças. Mas se eles encontrassem aqueles que viviam retirados das cidades, guardando a lei de Deus, eles então eram para deixar eles em paz. Nós vimos que isso acontece com Abu Bakr, e nós lemos a citação no estudo passado. O selo de Deus, né, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No verso 5, nós vimos que esse tormento ele deveria durar por 5 meses. E nós vamos olhar hoje que 5 meses foram esses. Okay? Nós vamos ver que é uma profecia de tempo. E nós vamos ver que primeiro eles foram orientados para atormentarem os exércitos de Roma. E logo em seguida vocês vão ver que eles são ordenados a destruírem, ou matarem a terça parte dos homens. Nós vamos ver que diferença é essa. Então nós vimos que esses gafanhotos eram semelhantes a cavalos, aparelhados para a guerra, e um dos símbolos mais proeminentes do Islã, ou dos árabes, são os cavalos árabes, os cavalos de guerra. É um dos animais mais belos do Oriente. É muito interessante que Osama Bin Laden, a família Bin Laden, uma das razões que eles se tornaram tão famosos no Oriente, isso eu aprendi há pouco tempo atrás, foi que a família Bin Laden foi responsável por construir uma estrada que ligava Meca a uma das maiores cidades ao redor de Meca, não me lembro o nome da cidade, mas que essa cidade era separada de Meca por uma montanha enorme. E toda vez que eles tinham que fazer a peregrinação santa, esses habitantes dessa cidade tinham que dar uma volta muito grande até chegar a Meca. A cidade era muito próxima, mas por causa da montanha, eles tinham que fazer uma volta imensa. E a família Bin Laden se torna famosa então no Oriente porque eles foram os primeiros que conseguiram construir uma estrada que ligava Meca a essa cidade, por cima da montanha. E era uma montanha tão grande que nenhum engenheiro conseguiu construir essa estrada. E o segredo dos Bin Laden, muito interessante, eles pegaram um cavalo árabe, subiram lá no topo da montanha e mandaram o cavalo descer a montanha. E o caminho que o cavalo escolheu para descer a montanha, eles marcaram as coordenadas geográficas. E foi ali que eles construíram a estrada. Porque o cavalo árabe, ele é treinado, ele está no seu gene,
viver naquela região. Eles são grandes escaladores de montanha. Então, o caminho que o cavalo pegou foi o caminho que eles construíram depois da estrada. Foi a única forma deles conseguirem construir a estrada. Então, esses gafanhotos estão conectados com, ou eram semelhantes aos cavalos. Nós sabemos que em Gênesis a Bíblia compara Ismael a um cavalo selvagem, um wild man. Né? Se você olha essa palavra na concordância, você vê que ela é um jumento montês, né? Um cavalo selvagem. Rostos de homens, ou seja, eram barbudos, cabelos de mulher, cabelos compridos. Usavam turbantes na cabeça para proteger os seus cabelos. Tinham dentes de leão. Né? Todos esses símbolos nós trabalhamos no estudo passado. Aguilhões nas suas caudas. Nós vimos que o poder dos escorpiões estavam nas caudas. Esse poder, segundo a Bíblia, é o poder do falso profeta, que está na sua cauda. E tinham sobre si um anjo do abismo, chamado Abaddon ou Apollyon, que significa destruição. Ok? Agora, eu queria que para nós começarmos o estudo hoje, vocês fossem comigo no verso 13 de Apocalipse 8. Porque ali nos dá uma informação muito importante. A Bíblia diz: eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, as 3 últimas trombetas também são 3 ais. A 5ª trombeta. A 6ª trombeta. E a 7ª também são 3 ais. A 5ª trombeta é o primeiro ai. A 6ª é o segundo ai. E a 7ª o terceiro. E nós paramos aqui o estudo. Eu me lembro de dizer para vocês que isso é significante para nós porque os ais, eles são uma tripla aplicação profética. Quando nós coletamos as características do primeiro ai, da 5ª trombeta, os maometanos, juntamos as características do segundo ai, da 6ª trombeta, que são os otomanos, nós identificamos as características do terceiro ai. Okay. Agora, eu queria calcular com vocês esses 5 meses aqui. O verso 5, Apocalipse 9, verso 5. Que 5 meses são esses? Foi-lhe permitido que não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Então nós temos uma profecia de tempo. Se você usa o princípio dia-ano, você entende ou consegue chegar ao entendimento que esses 5 meses representam um período profético. Eu pergunto para vocês, que são estudantes de profecia, quantos dias nós temos em um mês? 30 dias. Todos estão seguros disso? Por que não 31? Por que não 28? Por que não 29? Quantos meses tem o nosso mês? De janeiro, por exemplo? 31. Fevereiro? 28. Por que biblicamente é 30? Porque a Bíblia diz que é 30. E se a Bíblia diz que é 30, a gente tem que entender que biblicamente esse mês é 30. Mas aonde a Bíblia diz que é 30? Mais uma vez eu quero levar vocês à história de Noé. Gênesis capítulo 7. E eu vou fazer isso para aqueles que ainda não conhecem. Como que você mostra biblicamente que um mês bíblico são 30 dias, e não 31, e não 28, nem 29. Ok?
Gênesis capítulo 7. Nós temos aqui 5 meses. Cinco meses. Gênesis 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Então, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias. Ok? No segundo mês, aos 17 dias. Agora, quando que acabou o dilúvio? Capítulo 8, verso 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte, ou sobre os montes de Ararat. Então, quantos meses o dilúvio levou? Do segundo mês, do dia 17, até o 7º mês do dia 17. Quantos meses você tem aqui? 5. Você tem 5 meses. Ok? 5 meses. Quantos dias você tem aqui? Verso 24, no capítulo 7. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Cada mês, 30 dias. Porque você tem 5 meses. 5, 15. Vezes 30, você tem 150 dias. Agora, Apocalipse nos mostra isso. Se você voltar em Apocalipse capítulo 9, você vai ver que primeiro o verso menciona 5 meses que eles atormentariam, logo em seguida menciona 150 dias. Para que a gente não entenda errado, que esses 5 meses sim são 150 dias. Mas na verdade menciona 5 meses depois. Verso 10 menciona 5 meses. Eu achei que mencionava os 150, mas não. Menciona no verso 5, 5 meses. Mas, uma vez, Senhor, nós pedimos a Tua presença aqui. Continua a nos ensinar, Pai, e que o Senhor possa gravar essa mensagem no nosso coração, a fim de ensinarmos a outras pessoas também as palavras da justiça. Pedimos por livros aqui. Amém. Nós estávamos tentando estabelecer que esses 5 meses são 150 dias. Cada mês, 30 dias. 5 vezes 30, 150. Ok? Então nós temos o primeiro ai. É dado a ordem para que os gafanhotos atormentassem os homens por 5 meses. Quando que começa esses 5 meses? Para que a gente possa entender isso, a gente tem que recorrer aos livros históricos. Porque a história nos fala desse tormento. Veja só, no livro Daniel Apocalipse, página 140, volume 2. Veja só. Levanta-se a questão: que homens eles danificariam por 5 meses? Indubitavelmente os mesmos que depois haviam de matar. A terça parte dos homens, ou a terça parte do Império Romano, a divisão grega. Então veja que a ordem de atormentar era uma ordem dada aos muçulmanos para que eles atormentassem uma terça parte do Império Romano. Se vocês lembram, nessa época, o Império Romano já estava se dividindo. Ele começa primeiro se dividindo entre Roma Oriental, Ocidental e Oriental. Representado pelas duas pernas da estátua. Né? Mas logo em seguida, quando Constantino move a capital do Império Romano
de Roma para Constantinopla, o Império Romano acaba sendo dividido em 3 partes, pelos 3 filhos de Constantino. E Constantino acaba dividindo em 3 partes. Cada parte para um dos seus filhos. O nome dos filhos eu não me recordo precisamente, mas era Constantino, eu lembro mais ou menos em inglês, Constantine, Constantin, era bem semelhantes, mas eu não me recordo. Mas um desses filhos recebeu a parte grega, a porção grega do Império. E foi nessa porção, que era próximo ao Oriente, é que os exércitos, ou os gafanhotos, eles atormentaram. Foi nessa específica parte. Por isso que a Bíblia diz que depois eles matariam 1/3 dos homens. Porque esse 1/3 representa 1/3 parte do Império que estava sendo se desmembrando, né? Veja só o que o livro continua dizendo. Tinham sobre ele como seu rei, desde a morte de Maomé até perto do fim do século VIII, os maometanos estiveram divididos em várias facções sob diversos chefes, sem um governo civil geral que se estendesse sobre todos. No final do século século XIII, Ottoman fundou o governo ou império, que cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos maometanas, consolidando-se numa grande monarquia. Então, esse rei que acaba tomando controle dos maometanos é o Ottoman, e ele então funda a monarquia ou o Império Otomano. Okay? Então, quando que começa esses 150 dias? É isso que nós vamos tentar entender. Veja que o livro O Declínio e a Queda do Império Romano, volume 6, página 226, nos diz. Foi no dia 27 de julho, no ano de 1299. 1299. Da era cristã, que Ottoman invadiu pela primeira vez o território da Nicomédia. E a singular exatidão da data parece revelar alguma predição de rapidez e do movimento destruidor do monstro. Então, 27 de julho. 27 de julho de 1299. A Batalha de Nicomédia é o começo desse tormento, desses 5 meses. Se você conta 150 dias ou 150 anos a partir dessa data, que ano que você cai? 1449. 1449. 150 dias, 150 anos. E o que acontece em 1449? Que marca o fim desses 150 anos. Veja o que a história nos diz. 5 meses. Começando em 27 de julho de 1299, o total dos 150 anos chega a 1449. Durante todo este período, os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua com o Império Grego, com a parte grega do Império Romano, sem o conquistar. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era ainda mantida em Constantinopla.
em 1449 opera-se uma mudança. Então algo acontece nessa data que muda o cenário. E aqui nós vamos ver que essa data marca uma nova contagem profética. O que acontece em 1449? Veja comigo no livro de Apocalipse, capítulo 9, verso 15. Apocalipse 9, verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, se o primeiro ai, eles eram para atormentar, os exércitos, o segundo ai era para matar. A parte grega do Império Romano. E aqui nós temos introduzido mais uma profecia de tempo. São 391 anos, porque se você olha, o ano, quantos dias em um ano? 360. Vou botar isso aqui para a gente entender. O ano, 360. O mês, mais 30. O dia, mais 1. Você tem aqui 391. E a hora? Uma hora é 1 sobre 24. Uma hora de 24. Quando você faz o cálculo, a 24ª parte de um ano são 15 dias. Okay? Então você tem 391 anos mais 15 dias. Aqui em cima. Os exércitos otomanos deveriam matar, então, os homens, a terça parte dos homens. Veja só, a Bíblia diz que foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O que representa esses anjos que foram soltos? O que representa esses anjos? Vejam comigo o livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 7. A Bíblia diz: quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Então, o que representa esses anjos? Em Apocalipse 9:15, ministros. Veja no verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação, ou daqueles que hão de herdar a salvação. Então, muitos de nós sempre muitos de nós entendem que os anjos são ministradores, levam a mensagem, são ministros que pregam a mensagem. Mas a palavra ministros se aplica a outras áreas.
Por exemplo, aqueles que administram também são ministros. Eles são ministros sobre as finanças, sobre algum cargo de administração, um cargo administrativo. Então, esses anjos que são soltos são ministros, mas são figuras políticas que administram. Nós vamos ver porque a história nos fala que esses 4 anjos representam 4 sultãos, que exatamente no final dos 150 anos foram soltos. E esses sultãos, eu tenho o nome deles aqui, são Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, que foram soltos a fim de destruírem o Império Grego, ou a parte grega do Império Romano. Se você olha na história, você vê que nessa época, quando eles foram soltos, o Império Otomano simplesmente destrói com a parte grega do Império Romano. Então, nós temos essa profecia se cumprindo literalmente. Só que, se nós começamos a contar os 391 anos e 15 dias em 1449, em que ano que nós chegamos? 1449. Se você adiciona 391 anos, 15 dias, que ano que você chega? 1840. E veja só, no ano de 1840, um homem chamado Josiah Leach, 1840, especificamente no dia 11 de agosto. Em 1840, 11 de agosto de 1840, Josiah Leach, 2 anos antes, ele predisse que o Império Otomano iria ser restringido, as forças do Império Otomano seriam restringidas. Da mesma forma que os sultãos foram soltos em Apocalipse 9:15, eles seriam restringidos mais uma vez por 4 poderes. Eram 4 sultões sendo soltos, agora 4 poderes restringem a força desses sultões. A Inglaterra, a Prússia, a Rússia e a Áustria. São as 4 nações europeias que restringem a força do Império Otomano, fazendo com que os otomanos estejam subjugados pelos cristãos, em 11 de agosto de 1840. Esse evento, a senhora White nos diz que deu um grande impulso ao movimento adventista de 1844, porque simplesmente esse evento aqui, ele comprova o princípio dia a ano. Comprovou o princípio dia a ano. Se eles acertaram que o Império Otomano iria cair em 11 de agosto de 1840, então Jesus deve estar voltando em 1844. Porque essa era a mensagem, a aplicação de um dia por um ano literal. Agora, se eles tinham que atormentar, interessante que os maometanos, assim como os otomanos, eles usavam cavalos, eles eram rápidos nas suas empreitadas, nas suas batalhas. Só que os otomanos, eles tinham outra característica muito importante. Porque foram os otomanos, deixa eu arrumar minha bagunça aqui, os maometanos, e os otomanos. Os otomanos tinham uma característica peculiar. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse,
capítulo 9. Característica peculiar que saía dos cavalos dos otomanos. Porque as duas trombetas estão falando do Islã. Duas fases do Islã. Assim como os gafanhotos eram semelhantes aos cavalos. Veja o que a Bíblia diz no verso 16. Apocalipse 9, 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. E se você olha na história, você vê que a armadura dos otomanos é exatamente dessa mesma cor. E veja só. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Então, os otomanos, a característica peculiar que eles tinham, é que os otomanos, eles inventaram as armas de fogo. Armas de fogo. Características dos maometanos. Seus ataques eram rápidos, inesperados, como os gafanhotos. Eles ficavam no vale esperando, e de repente todos saíam e atacavam os seus inimigos inesperadamente, rapidamente. Da mesma forma os otomanos, só que os otomanos foram os primeiros a inventar ou a introduzir armas de fogo nos seus combates. Por isso que João vê aqueles cavalos cavalgando, aqueles cavaleiros cavalgando com armas de fogo. E João, na sua visão, ele diz, bom, está saindo fogo e enxofre da boca dos cavalos. Mas eram as armas dos otomanos que atiravam. E foi por causa dessas armas de fogo que Constantinopla foi derrubada. Porque muitos outros ataques foram feitos a Constantinopla, e Constantinopla nunca cedeu, seus muros nunca caíram. Mas com a invenção das armas de fogo, então, não resistiu. Para atormentar, e aqui a ordem era para matar os exércitos de Roma. Agora, para nós finalizarmos, se nós pegamos as características do primeiro ai, juntarmos com as características do segundo ai, nós determinamos as características do terceiro ai. Nós temos estudado que em 11 de setembro de 2001, mais uma vez o Islã é restrito, ou restringido. As forças do Islã é restringido. Da mesma forma que foi restringido em 1840, é restringido em 11 de setembro de 2001 por George Bush, as Nações Unidas. As características do Islã, em 11 de setembro, eles foram rápidos, inesperados. Ninguém esperava que aqueles aviões iam se jogar nas torres. E eles atormentaram os exércitos de Roma. Quem são os exércitos de Roma nos nossos dias? Os Estados Unidos da América. Usavam armas de fogo ou explosivos nos seus ataques.
usaram explosivos, né? E também mataram, não só atormentaram o país. E depois de 11 de setembro, a nação inteira, o mundo inteiro começou a ficar atormentado com os ataques terroristas. Depois de 11 de setembro houveram outros ataques na Europa, nos Estados Unidos. Não só atormentaram, mas eles mataram muitas pessoas. Então, 11 de setembro de 2001 começa o terceiro ai, na história. Por isso é importante nós entendermos o primeiro ai, aumentamos o segundo ai dos otomanos, o terceiro ai do Islã sobre ou começando pela liderança de Osama. Bin Laden. Interessante que Ottoman era chamado, também um outro nome que chamavam ele era Osman. Eu fiquei sabendo essa manhã que Osama Bin Laden, se você traça uma genealogia, uma linha genealógica de Osama Bin Laden, você vê que ele é parente direto de Ottoman. Mesma linhagem. Interessante é que o Islã, se você olha o Corão, você vê que eles também têm a primeira jihad, e o Lucas vai falar sobre isso, tenho certeza. Eu não sei como é que escreve isso. G-I-H-J-I-H-A-D. Isso. Jihad. Eles têm a segunda jihad. Eles acreditam estar vivendo a terceira jihad. Exatamente no mesmo período. Maometanos, otomanos e a terceira jihad, começando por 11 de setembro de 2008. O que é a jihad? Em poucas palavras, é a guerra santa. É a filosofia do verdadeiro muçulmano, do iniciado, daquele realmente conservador e seguidor do islamismo. A jihad é a guerra santa. E para o Islã, o objetivo deles é conquistar o planeta. Conquistar todos os países, subjugá-los para que eles façam parte, ou se convertam ao islamismo, ou então sejam aniquilados do planeta. Então eu encerro essa parte mais histórica e diria meio monótona também, mas muito importante, porque da mesma forma, como eu disse que Apocalipse 13 a gente consegue traçar, e Daniel 7, Daniel 8, você consegue traçar as características de Roma. Apocalipse 9 você consegue determinar as características do Islã, do Império Maometano, Otomano, também do tempo em que nós vivemos, desde 11 de setembro de 2001. Ok? Nós vamos ter um break agora de alguns minutos e aí depois o Lucas então assume. Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos porque o Senhor tem revelado, restaurado essas verdades que foram esquecidas. Os nossos pais, os nossos líderes já não entendem mais. E pior do que isso, não querem nem mais escutar. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-las, porque precisamos restaurá-las, Senhor. Porque elas nos apontam os dias em que vivemos. Nos apontam quão próximo estamos do fim dos tempos. Continue conosco nessa segunda hora, Pai. Que Teu Espírito não nos deixe.
Em nome de Jesus. Amém.